Boa noite, sejam bem-vindos à emissão número 10 da temporada 2 do Tunises. Estamos na presença hoje da Shell Tuna, a tuna mista do Instituto Piaget de Silves, do Algarve. Em estúdio tenho para me acompanhar nesta emissão como host o José Pedro do Calígula. Boas, está tudo bem? Boa noite. How do you do? Ok. Isto é rock set. How do you do? Está piada de costume, vamos a isso? Piada de costume, o bullying não falha. Temos também connosco o Wilson Rodrigues, da Shell Tuna. Boa noite, Wilson. Boa noite. A Joana Rato, da Shell Tuna. E a Magíssera da Shell Tuna, precisamente a Mariana Pedro. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite. Vamos então começar com a entrevista de fundo. Nós andamos a passear pelo país, agora fomos até ao Algarve. Penso que ainda não tínhamos ido. Penso, não sei. Calígula. Acho que não. Acho que não. Pronto. É uma estreia, fica sempre bem. A primeira vez é sempre diferente. Portanto, vamos fazer com que seja também uma emissão diferente. Wilson, como é que nasce a Shell Tuna? Bom, então a Shell Tuna nasce no Instituto Piaget de Silves, como disse muito bem Ricardo, num ajuntamento de amigos que gostavam de tocar e cantar e também de beber umas belas jolas e na verdade decidiram unir-se e juntar os seus gostos musicais à amizade e à fraternidade entre todos e decidiram então formar a Shell Tuna no ano de 2004. No dia 31 de março e então desde esse tempo até mais ou menos o ano em que eu entrei, em 2010, mantiveram como transmitiram sempre o espírito, com uma grande amizade, um amor à tuna, ao traje académico, à nossa cidade de Silves, ao nosso Instituto Piaget e sempre com aquela união que nos caracteriza e sempre nos uniu bastante entre todos e sempre nos caracterizou como tuna, apesar de sermos sempre poucos elementos, ou seja, nunca fomos mais de 10, 15 elementos ativos durante todo este tempo que eu tive presente. Sempre fomos muito unidos entre todos e sempre marcámos a diferença por esse aspecto. Muito bem. Diz-me só uma coisa. Esse processo foi em 2004. Houve alguma resistência inicial? Foi relativamente fácil formar o grupo, o núcleo duro, fundador? Como é que isso aconteceu? Foi uma cena esporádica? Foi um acidente da natureza? Ou não? Ou já havia alguma coisa antes que iniciasse que vocês iam formar uma turma? Ok. Eu não estava nos primórdios, no início da tuna. Sinceramente, não tenho consciência se houve alguns entraves. Provavelmente existe sempre alguma peripécia no início de algum grupo, não é? Sei que havia no Instituto Piaget inicialmente uma tuna masculina, que era a Tuna Estudas. Desculpa, mas eu tenho que fazer a piada. A ver, por uns anos mais tarde, eu tenho que sempre perguntar se no início não houve entraves. Não é ser mauzinho, mas tinha que fazer a pergunta. Certo. E então, como eu estava a dizer, existia uma tuna masculina e que, entretanto, se desagregou e creio que o espírito... Que era a tuna? Tuna Estudas. Ok. É como a Tuna Bebes, mas neste caso... Tuna Bebes e eles Tuna Estudas. Exato. Talvez já aprendi uma coisa hoje. E eles não estudavam mesmo. pelo que sei, não estudavam. Pronto, são coerentes, eram coerentes. Exato. E então, creio que houve uma desagregação, pelo aquilo que soube na minha altura, e então o espírito feminino académico decidiu unir-se à tuna e então formaram daí a Shell Tuna. Muito bem. Portanto, o ambiente na altura no instituto em que a Shell Tuna surgiu era só havia a tuna masculina e depois, em vez de haver duas tunas, o que aconteceu foi que fundiram, entre aspas, não é? Sim, eu creio que todos os elementos da Tuna Estudas, nem todos se integraram, mas alguns ainda fizeram parte.
já fizeram ali um swing. Certo. Mas vós vedes, portanto, a Shoptuna como uma espécie, não é bem como uma continuação, mas como uma herdeira, se calhar, da Tuna Estudas, ou é algo completamente diferente, que só simplesmente herdou os membros e é isso? Creio que de certa forma sim, porque todo o nosso Instituto Piaget, nós sempre nos vimos como uma família, porque não é propriamente uma universidade muito grande com muitos alunos. E então eu creio que sim, que o espírito transitou de uma tuna para outra. Mas lá está, como não estava no início, não tenho totalmente a certeza daquilo que estou a sim, falar. Mas mesmo na perspectiva atual, como é que vós vedes? Era essa a minha Sem dúvida. pergunta. Na perspectiva atual, e desde que eu entrei, sempre me foi transmitida essa mensagem de que a nossa amizade entre todos e a união, que certamente foi transmitida desde os primórdios do Piaget, porque o Piaget também não é assim tão antigo como isso. Então é essa a nossa essência. Muito bem. Depois, os anos seguintes, ou imediatamente subsequentes, o que é que vos trouxeram? Vocês começaram a sair de portas, ou eram só espetáculos dentro, um bocado mais inside? Mais para essa comunidade, ou começaram também a ir um bocadinho mais... Sim, sempre inside. No circuito, sempre inside, ok. Sim, quando é que vocês passam a ir ao circuito, entre aspas, Bom, nesse caso então, misto? Isso aí eu já estava presente, aí já posso falar por experiência própria. Nós começámos com o nosso próprio encontro. Nós tivemos o nosso primeiro encontro de tunas, com licença, que foi o primeiro Algarve Tunas em 2011, em que eu ainda era calor na altura. Nós fizemos esse encontro e foi a partir daí que nós conseguimos começar a dialogar com outras tunas e entrar propriamente no mundo das tunas extra Piaget. Uhum. E foi a partir daí. Depois começámos com o panorama natural, não é? Começámos a falar com outras pessoas, com pessoas de outras tunas, inicialmente a nível do Algarve, por isso é que nós chamámos logo no início Algarve Tunas, porque só continha tunas do Algarve. E depois sim, depois de convidarmos as tunas do Algarve, começámos a alargar os nossos convites e também as nossas amizades, os nossos conhecimentos. Qual foi a reação das tunas algarvias, neste caso, porque foi o meio onde vocês começaram, digamos assim, fora de portas, qual foi a reação do resto da malta aí do Algarve? Estamos a falar de abertos, estamos a falar de atual, estamos a falar da feminista, por aí fora. Na altura, os nossos primeiros companheiros, entre aspas, de viagem, de companheiros de atuações, de brincadeiras, pronto. De aventuras, não é? Exatamente, as nossas primeiras aventuras foi a Ismatuna e a Tuna Bebes de Portimão, que acederam logo ao nosso convite. Também a Real Tuna Infantina foi a primeira tuna de Faro a vir ao nosso encontro. Eu gosto muito de Faro, desculpa interromper, eu gosto muito de Faro, não me lembro, mas gosto muito de Faro. Faro é uma cidade fantástica. Não sei, não me lembro. Sei que estive lá 2 vezes, mas não me lembro. Sei eu que sou de Faro, digo com certeza. Não sei se era do Nevoeiro. Acho que já é o professor Alzheimer, Ricardo. Não, aí não. Nesse ano não era alemão o gajo. Só se fosse... Era outro tipo de Alzheimer. Só se fosse Oktoberfest. Ok, continuando. Era a Alameda do Fest. É melhor não me enterrar mais, já chega. Portanto, estavas a dizer muito bem, antes de interromper. E então foram essas as primeiras tunas que nos acompanharam nos nossos primórdios de união tunaril, se é que assim se pode chamar. E depois, entretanto, entrou em cena também a Enfartuna de Faro, e nós também tivemos a oportunidade de ir ao encontro deles. Também fomos ao encontro da Tuna Bebes e da Ismatuna, e a partir daí largámos os nossos contactos também para a atual, de Lolé, e depois mais tarde para a Feminis Ferventis e também para a Versus Tuna. Obviamente nós sempre nos relacionámos mais com as tunas da nossa escala hierárquica, não é? Mais com a Ismatuna, com a Tuna Bebes,
E também Peraí. Para. Já te encerraste também. Está a aparecer. Nossa escala hierárquica. Explica-me lá isso, faz favor, porque eu gostava de tentar perceber o que isso é. Não, nós temos consciência que não tínhamos na altura tantas capacidades e qualidades, número de elementos e tudo mais para por exemplo, integrarmos um festival de tunas, isto na minha altura, atenção. E para, por exemplo, conseguirmos ir participar num festival de tunas mais conceituadas, não é? Por exemplo, nós tínhamos E já participaram? Já participaram? Neste momento já. Joana, onde é que foram? Para não ser sempre o Wilson a falar, porque senão aqui um bocado esgota. Obrigado. Nós não fomos assim a tantos festivais, mas os que fomos, o primeiro foi em 2015, fomos ao Festim, nos Açores. Onde também já lá estive, não me lembro. Garanto que já lá estive. Bem, se conhece como uma lata, Ricardo. Já tive São Miguel. Ainda por cima tão lindo que aquilo é. A sério, fomos muito bem recebidos. Lembro-me que aquilo era verde, vi umas vacas ao longe, mas muito fumo. Eu julguei que estava numa discoteca. Ok. Fumo, mas não me recordo nem nada. Eu também não. Pois. Curiosamente ganhamos um prémio Tuna Mais Tuna. Na altura fomos com 8 elementos. Boa. 8. Nós fomos com 8 pessoas. E pronto, nós estávamos claramente preparados para um festival, mas como tu dizes, há uma primeira vez para tudo. E a primeira vez foi com muito jeitinho. E acabamos por ganhar. Não custa nada. Não custa nada, desde que seja bem feito, como dizia o outro, e com o sentimento de entrega. Mas foi super engraçado porque nós não tínhamos muita noção do que era o Tuna Mais Tuna. E depois nós estávamos tão tristes, não tínhamos ganho nada a nível musical. Claramente havia tunas com 30 elementos, 40 elementos, e nós fomos 8. E depois na after party o pessoal, mas estão tristes, não estejam. Tuna Mais Tuna é um dos melhores prémios que vocês podem ganhar a nível de festival, porque demonstra a amizade, a união que vocês criaram com outras tunas. Nos Açores em concreto, e ainda por cima, é muito assim, eles dão muito importância a isso. Sim, foi muito fixe. Mais sítios onde tenham ido, mais festivais. Mas eu ia perguntar, esse foi o primeiro assim maior ou com mais renome? Foi o primeiro, foi em 2015. Foi o primeiro de todos? Ok. O primeiro de todos, primeiro. Depois fomos a Espanha. Fomos a Espanha em 2017. Dos Hermanas. Corrijam-me se estiver errada. Dos Hermanas, sim. Onde ganhamos... Também não te lembras? Também não me lembro. Eu não vou fazer piada com 12 irmãs. Desculpem, mas não vou. Não vou. Por causa do horário que este programa passa, que é evidente. Isso fica onde? Província de... Ora, aquilo se... É Andaluzia. Andaluzia, sim. Sim, mas estamos a falar de quê? Córdoba, Sevilha... Acho que é o Elva. O Elva. Então é logo a seguir à fronteira, ok? É isso? Ok. Curiosamente, é muito diferente em Espanha, eu não tinha noção. É tão diferente. Opa, a sério, nós... Mas era um festival? Foi um festival? Ou foi um encontro? Foi festival. Uma das coisas que é super diferente de nós é que nós na after party cá em Portugal, tipo, discoteca, lá não, eles juntam-se, a maior quantidade de pessoas possível e tocam até de manhã. Aqui também acontece, mas é uma tuna ou outra lá, é tudo. Havia holandeses, espanhóis, era uma mixórdia mesmo. Até andaluzes conseguia haver uma coisa extraordinária. Mas sabes que isso é normal nos festivais de tunas em Espanha? Eu não tinha noção. E eles quando vêm cá fazem a réplica do que fazem lá cá. Eles não param de tocar, não param. Não. Eles quando vão... Aliás, é uma crítica, e se vocês têm vindo a acompanhar o Tunis, já têm ouvido isso várias vezes. É uma crítica que os espanhóis fazem um bocadinho aos tunis portugueses, que acho que os tunis portugueses são demasiadamente de palco e muito pouco de calhe. Ok? Exatamente. Mas efetivamente há 30 anos atrás era assim também. Portanto, nem sequer é uma coisa propriamente nova ou é uma novidade, não. É assim porque a cultura da tuna espanhola é de rua. É muito outdoor. Muito outdoor. Deixa-me só dizer, desculpa, que isso também
também aconteceu no nosso segundo encontro, no nosso segundo Algarve e Tunas, com os sextetos. Nós também fizemos essa tal rodinha e ficámos a noite inteira a cantar a alentejana até o sol nascer. Por acaso foi muito bom. Depois temos as exceções, por exemplo, o Passacalhas é uma tradição espanhola, desfilar na rua é uma tradição espanhola. Já há aqui um Tuna Portugal que fala sobre isso, não vale a pena estarmos a pregar secas à malta. Os primeiros festivais que existiram em Portugal trouxeram o Passacalhas também para o figurino do nosso festival. O que é que aconteceu? Durante anos a fio era sempre uma tuna espanhola que levava aquilo para casa. Mas é normal, porque as tunas espanholas são eminentemente de rua. Tem a ver com a tradição deles, sempre foi assim. Já nós somos mais indoor. Mas sabes, é uma coisa secular também, No tempo da ditadura, os festivais havia festivais de tunas em Espanha, mas não tinham público, ok? Eles só tocavam para o júri. E a única vez que o público via tunas era precisamente no Passacalhas. Como todo e qualquer bom tuno, ninguém gosta de se sentir vigiado, controlado, etc. Então a tuna espanhola viveu muito mais na rua e deu muito mais importância ao Passacalhas do que ao palco, também por causa disso. Não só, atenção, mas também por causa disso. Porque era a única altura que tinha no Festival de Tunas de estar em contacto com gente. Estão a fazer entender? Ou seja, eles iam para dentro de um teatro e estavam 5 senhores a avaliar os gajos. De acordo com as regras do Sindicato Espanhol Universitário, que era a aula académica da censura espanhola, neste caso da Falange de Franco. Ok? Ou seja, a cultura deles foi muito por obrigação e eles inteligentemente aproveitaram isso. Disseram, é assim, então espera aí que vamos. Ok? E vem muito daí também essa cultura de rua. Há também razões anteriores a esse tempo, ok? Já nós é um bocadinho diferente. Nós sempre fomos mais de indoor, de tocar no salão, fazer uma récita no sarau. Estão a ver? Uhum. Não somos tão de rua. Já os espanhóis não, é exatamente ao contrário. Por isso é para eles. O Passacalhas é favas contadas. E agora vamos introduzir na conversa a Magiça da Mariana, que está aí há 21 minutos, tipo, está a ser uma delícia. Magiça, há 20 minutos silenciosa, estou varado da minha vida. Mas também é só um cheirinho, porque vamos ter um segmento a seguir. Só um cheirinho. A Chaltuna hoje está 2 pontos. Eu acho que se manteve todos esses valores que foram transmitidos desde o início, temos conseguido transmitir para os calores que vão entrando para as próximas gerações de tunantes, digamos assim, e acho que a união continua cá, os valores também. Atualmente, com esta pandemia tem sido um bocadinho mais difícil em termos da nossa atividade em Tuna, mesmo com os ensaios, é sempre mais difícil integrar os novos calores que entraram este ano na universidade, mas temos tentado arranjar alternativas e estamos ainda com mais ideias para tentarmos trazer nova gente para a Shell de Tuna. Ou seja, continuam, apesar de tudo, a dinamizar, neste caso, mais online. Eu tenho-vos vindo a acompanhar, a vocês e a uma data de gente. Obrigada. Não tens nada que agradecer, é a minha obrigação acompanhar esta história. Porquê? Porque a malta também tem que tentar perceber qual é o contexto em que nós estamos metidos neste momento. Não é? E é importante para nós, não é? Como órgão de informação que somos, como Portugal Tunas, tentar perceber o que é que a malta está a tentar fazer para contornar esta questão da pandemia. E há malta que por isso simplesmente desapareceu. Há outra que não se nota a diferença porque já tinha desaparecido. Há outra que, curiosamente, mostra mais atividade online do que propriamente, né? Ou seja, mostra mais atividade no site em vez de no sítio. Também não deixa de ser curioso. Menos mal. E há malta que sempre mostrou atividade e que chegou a este ponto, né? E disse assim, e agora? Isso é uma chatice. Né? Nós vamos ter que fazer aqui uma cena qualquer, né? Vamos ter que descobrir aqui, abrir a caixa de Pandora e motivar esta malta para continuar, porque senão eles arranjam melhor o que fazer, vão para casa, acabam, ninguém os vê. Porque a questão que se levanta neste momento, e pergunto eu, e que é para quem quiser responder, é exatamente esta. Com a pandemia, muito provavelmente, depois dela terminar, e vamos esperar que seja o primeiro trimestre de 2021, muita gente estava nas tunas, naquela, né? Se calhar com isto não vai voltar a aparecer. Acho que é fácil perceber porquê. Porque deixou de ter o hábito de ir, porque se calhar arranjou melhor para fazer, ok? Porque tem que estudar, porque as coisas estão difíceis, isto não veio ajudar também em termos de procura de emprego, blá 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 blá.
A minha pergunta é, vocês estão a motivar neste momento, eu tenho vindo a acompanhar e sim, e estão a motivar à vossa maneira. Acham que o que vocês estão a fazer vai ter impacto, ou seja, positivo, ou ainda existe, na vossa opinião, algum risco das coisas não correrem tão bem como estão a pensar? A meu ver, eu acho que existe ainda esse risco de não conseguirmos os resultados pretendidos. Acho que ainda está um bocadinho assim na corda bamba e estamos a trabalhar para isso. A nossa alternativa foi fazermos o evento pelo Zoom, que é o X-Meeting, e temos tentado fazer todas as semanas, que é para todos os calouros que não conseguiram numa semana, conseguirem na outra, e irem participando tanto mais connosco, conviverem connosco e perceberem também como é que é o ambiente de Tuna. Em termos de tunantes, acho que posso dizer que estamos confortáveis com isso. Quem está na Tuna, quem conseguiu manter-se na Tuna até agora, eu acho que não é com esta pandemia que vai sair. A nível de tunantes, sim. Eu posso dar o exemplo no meu caso, o pessoal que faz as coisas online, nós temos feito ensaios online e tarefas e grava isto, grava aquilo. O pessoal que aparece e faz era o mesmo que aparecia e fazia presencialmente. Portanto, para nós as coisas pouco mudaram. Portanto, segundo o que estás a dizer, então, para vós também. Sim. Ou seja, após esta treta, vamos presumir que a Shell Tuna vai continuar tranquilamente como se nada fosse. Claro que sim. Claro que sim. Assim que conseguirmos começar a nossa atividade presencial, é para conseguirmos integrar os novos calouros. Muito bem. Têm alguma coisa preparada para o regresso em força ao in vivo? Como assim? Como primeira atividade? Primeira coisa que alguma coisa? Já tem alguma coisa? Ensaio aberto. Pensada, em vista, planeada? O ensaio aberto. Vamos para os 5 minutos desta emissão número 10 do Tunises. É com o Carlos Branquinho, vai-nos falar um bocadinho em 5, 6 minutos, resumidamente, aquilo que é a relação da canção de Coimbra com as Tunas. Fiquem por aí, até já. Pediram para falar sobre canção de Coimbra e Tunas. Em primeiro lugar, vou fazer aqui uma brincadeirinha com aquilo que o Rosado costuma fazer, de mostrar o livrinho. Temos aqui um livrinho. Este livro é muito interessante, é um livro de 1986, editado em 1986, a segunda edição, portanto a edição é anterior, e isto resulta de um texto que este senhor escreveu em 1978, já lá vão uns anos. Este senhor chama-se Afonso de Sousa, chamava-se, infelizmente, porque já não está entre nós. Afonso de Sousa foi um guitarrista de Coimbra que não só estudou estas questões do fado de Coimbra, como também acompanhou alguns dos principais nomes do fado de Coimbra, desde ser segundo guitarra de Artur Paredes e de Carlos Paredes, como acompanhando as grandes vozes desta década de ouro, que ele fala de 1920-1930. Mas ele não fala só de 1920-1930, fala também do pessoal dos anos 50-60, da segunda geração de ouro. Pronto. E é aqui que a gente vai pegar nesta questão. Em primeiro lugar, fado e canção de Coimbra. O que é que ele diz? Ele aparece aqui a dizer, e não sei se alguém já tinha escrito antes, mas ele aparece a dizer, pelo menos a escrever preto no branco. Eu não gosto que falem de fado de Coimbra, nem gosto que falem sequer de fado de canção. Eu gosto que falem de canção de Coimbra, porque canção de Coimbra é uma realidade muito mais larga do que o fado tucur daquele movimento de música muito ligado a Lisboa, que tem determinado tipo de melodias e que adapta as letras às diferentes melodias e depois não evolui muito para além daquilo. Ele depois fala da trova, fala da balada, fala dos movimentos dos anos 50 e 60 que mudaram. Mas o mais engraçado disto é que o pessoal da primeira geração de ouro, da chamada, que ele chama a primeira geração de ouro, a primeira década de ouro, o pessoal foi aquele que instituiu a forma como se cantavam e como se tocavam determinados temas. Portanto, chegou ali, tocava-se daquela forma e era isto.
De repente surge uma lufada de ar fresco na canção de Coimbra, com um grupo de grandes cantores que nós todos hoje dizemos que são fantásticos, e são mesmo fantásticos. Quem ouve Luís Góis, que era sobrinho do Armando Góis da primeira geração, engraçado. Quem ouve Luís Góis, quem ouve Adriano, quem ouve Zeca Afonso, sabe que aquilo é diferente. E aquilo foi uma lufada de ar fresco tal que as partes mais ortodoxas da canção de Coimbra, o pessoal mais ligado à ortodoxia, achou que não deviam estar a fazer aquilo, que eram desvirtuar. Mas se nós não fizermos isto, as coisas deixam de ser, as tradições deixam de ser tradições, a música deixa de ser música e passa-se a entrar no campo de folclore, que é qualquer coisa um bocadinho mais cristalizado no tempo. E nós não queremos isto. Porquê? Porque depois vamos chegar aos anos 80 e vão aparecer, anos 80, anos 90 e na atualidade, vão aparecer novas formas de abordar a canção de Coimbra. E estas novas formas são válidas todas elas, são boas todas elas ou não, e se não forem boas também não colhem e não sobrevivem. Não temos que estar preocupados com isso, a deitá-los abaixo agora. Eles vão aguentar ou aguentam o teste do tempo ou não aguentam. E isto é que é importante. E aqui é um facto, é que nós ouvimos Zeca Afonso e identificamos, ouvimos Nani e identificamos, ouvimos Edmundo Betancourt e identificamos, ouvimos Góis e identificamos, mas ouvimos grupos dos anos 80 e identificamos, eles estão lá. E têm um som próprio, têm uma sonoridade própria. Pronto. E isto não deixa de ser canção de Coimbra. E isto transporta-nos agora para as tunas. O que trazem estas diferentes gerações ao fado de Coimbra e à canção de Coimbra é a originalidade. E as tunas em Coimbra têm tido esse cuidado de trazer também para o movimento das tunas nacional um ponto de originalidade. Isto é, há uma preocupação em trazer alguma coisa nova e alguma coisa feita pelos próprios. Não é melhor nem é pior do que os outros fazem. É uma coisa própria da cidade e daquele microcosmos. Porque sempre houve este incentivo a que as pessoas apresentassem algo feito por eles. E daí haver esta tradição dentro das tunas de Coimbra, tradição, salvo seja, não estamos a falar de uma coisa relativamente recente, de em Coimbra se tocarem maioritariamente originais. Não é melhor nem pior, mas é o trabalho que ali se faz. E resulta muito de décadas e décadas e décadas de vivência da academia que redundam nesta forma de ver as coisas. E pronto, eu não sou grande estudioso destas questões, não sou. O aporte que eu trago é mesmo só muito pessoal, mas gostava de ouvir o contraditório também do outro lado e infelizmente agora não posso participar no debate, mas gostaria imenso de poder debater estas questões. Um grande abraço a todos e nós vemos-nos por aí. Estivemos com 5 minutos com, neste caso, o Carlos Branquinho, e ele ri-se. Eu não tenho uma nota. Aliás, estivemos com 5 minutos com o Carlos Branquinho a falar sobre a canção de Coimbra. Acho que foi muito interessante este segmento. Vamos prosseguir com a Shell Tuna. Está aqui em estúdio, a Tuna do Piaget de Silves. Próxima pergunta para quem quiser apanhar, e agora vamos abrir um bocadinho o leque, ok? Desta entrevista, vamos cair um bocadinho de Silves e do Algarve e vamos fazer as coisas um bocadinho mais em perspectiva, ok? Uma zoomada, mas mais abrangente, 360 graus. Como é que vocês veem, responda quem quiser, o panorama de tunas em Portugal neste momento? E vamos começar por aquilo que vocês melhor conhecem, que é o das tunas mistas, e depois podemos ir ao resto. Quem quer responder? Alguém quer começar? Wilson? Depois complementamos. Venha, Magi. Bom, então, já que me passaram batata quente, eu penso que, tal como nós, Shell Tuna, muitas das outras tunas, ou pelo menos a maioria das outras tunas que neste momento continuam em atividade, se irá manter em atividade e penso que este tempo de pandemia irá ainda mais aguçar o apetite, pelo menos é isso
que acontece comigo e creio que com a maioria dos elementos da Shell, e acredito com todos os outros também, irá aguçar ainda mais o apetite de voltar à tuna e de voltar a tocar, voltar a comunicar com todos. Mas a minha pergunta já não era tanto nesse sentido, Wilson. A minha pergunta era um bocadinho ainda mais abrangente. Ou seja, como é que tu vês, e até ao começo desta história, o panorama das tunas mistas em Portugal, daquilo, neste caso, porque é aquele que mais vos diz, ou no qual vocês estão mais ligados e inseridos. Como é que tu vês o panorama à data daquilo que é do vosso conhecimento, obviamente? Está bem, está mal? Está ativo, não está? Qual é a tua opinião? Gostas, não gostas? É diferente? Sim, é parecido? Bom, eu sou um bocadinho suspeito para falar. Eu sempre fui um adepto fervoroso das tunas masculinas. Mas integrei a Shell Tuna desde o início e sempre tive de alma e coração. E acho que as tunas mistas são o termo perfeito para a igualdade entre homens e mulheres, e penso que no momento em que vivemos e na época em que vivemos é este o panorama que deve continuar, e penso que sem dúvida que é um exemplo para todo o mundo que ainda não tem este panorama de igualdade, que é um exemplo, sem dúvida, que uma zona, uma área que estava há uns anos atrás associada à masculinidade, associada muito àquilo que eram os tunos, não é? A tuna masculina, que agora consiga manter-se ou consiga reajustar-se ao panorama da igualdade no mundo. Eu acho que... Peço desculpa. Portanto, ia-te perguntar se tu sentes que disseste que eras fervoroso das tunas masculinas e falaste agora do período de transição. Ia-te perguntar se tu também sentiste para ti, como, não digo como anterior adepto das tunas masculinas, mas entretanto, se essa alteração também se deu em ti, à medida que se deu também a nível nacional. Se tu acompanhaste isso e se sentiste que mudaste um bocado a maneira como vias. Na verdade, para mim, uma tuna masculina sempre teve um encanto especial. No entanto, eu acho que neste momento as tunas mistas conseguem ter, e falando agora em termos de apresentação em palco, conseguem ter performances muito mais interessantes que a maioria das tunas masculinas têm no nosso panorama nacional. E sem dúvida que as tunas femininas apostaram na qualidade e na diversidade de atuação, principalmente em palco. Eu falo mais em palco, obviamente, porque fora de palco também há tunas e tunas, não é? Tal como as masculinas, mas creio que se destacam pela qualidade musical e pela qualidade da atuação e diversidade. E muito bem, porque é mesmo isso que, na minha opinião, obviamente, é mesmo isso que elas representam, é a nossa diversidade cultural, é a nossa diversidade portanto, de género e neste caso a união e igualdade entre todos. Portanto, és adepto de uma tuna mais Biden do que de Trump, claramente. Eu sou muito pela Faz tradição, sentido, né? Na verdade. Pela tradição. Peraí, essa é gira. Tradição, mas qual tradição? Portanto, falamos em tradição das tunas em Portugal. Obviamente que havia, eu sei que havia tunas também que englobavam elementos femininos. No entanto, do Liceu de Évora, aí mesmo ao lado. Exatamente, falo mesmo dessa do Liceu de Évora. No entanto, eu sempre vi, e isto mais no sentido pessoal, sempre vi uma tuna como, imaginemos, uma estudantina universitária de Coimbra, por exemplo. Para mim é não digo o standard, mas aquilo que é a base protótipo da tuna. Exatamente, um protótipo.
ou um exemplo a seguir, uma base, algo do género. Lá está, por causa não só pelo traje, não só pela forma como, também por serem uma das mais antigas, não é? E obviamente para mim sempre foi uma das mais representativas de Portugal e uma das que eu sempre segui enquanto tunante. Mas lá está, para mim é a minha opinião pessoal. Lá está. Claro. Joana? Por acaso eu queria pedir-vos uma opinião em relação a isso das tunas mistas, vocês que fazem parte de tunas masculinas. Quem é que faz parte de tunas? Desculpa, quem é que faz parte de tunas masculinas? Eu. Ela disse vocês, plural. Não, te interessa? É para saber se eu posso responder também? Claro. Sim, a opinião para vocês, sim, para todos. Por exemplo, já muita gente me perguntou qual era és de que tuna? Sou da tuna mista. E o pessoal logo, para logo aí, isto não é tuna. E estamos a falar de rapazes. Isto nunca aconteceu por acaso com raparigas, mas tenho a memória pessoas de outras tunas de género. Eu posso explicar porque é que isso aconteceu. Nos anos 90, quando as tunas em Portugal ressurgiram, o famoso boom das tunas, nós fomos todos comer sem qualquer critério aquilo que os espanhóis nos injetaram. E há uma corrente, ainda hoje em Espanha, cada vez mais residual, mas na altura era a que tinha mais força, ok? Que vinha precisamente dos tempos que nós falamos há um bocado da ditadura espanhola, que tem muito aquela lógica por trás do Estado ditatorial e patriarcal, ok? Ou seja, todas as ditaduras, de regra geral, são patriarcais. Dão mais preeminência ao homem e colocam a mulher num lugar inferior, ok? Pronto. Dentro dessa lógica da ditadura espanhola, a conversa que surgiu, mais uma vez, sem qualquer critério, repara que nós só muito mais tarde é que nós percebemos que o barrote, entre aspas, que nos estavam a enfiar os espanhóis. Esses. Porquê? Porque até lá não tínhamos estudado nada com critério. Andávamos a apanhar bonés, digamos assim. Começamos, tal e qual. E quando começamos a estudar aquelas perguntas, mas isto não faz sentido nenhum. Os gajos estão a dizer isto, mas não faz sentido nenhum. Pierre, vamos lá esgravatar ali na Torre do Touro. Pum, aí uns maluquinhos para a Torre do Touro. Quando um gajo começou a perceber como as coisas de facto eram, foi aí que nós conseguimos juntar, não é, o A e o B para perceber o que é que estava a acontecer e o que é que tinha acontecido e o que é que o erro que potenciou a prazo. A questão da tuna mista vem exatamente disso. Para os espanhóis, aqueles espanhóis, porque há outros espanhóis que estudaram as coisas como deve ser, que já destruíram esse mito. Para aqueles espanhóis que nos impingiram, entre aspas, a nós portugueses, que estávamos nessa altura, como vocês calcularão, estávamos preocupados em ver uns copos, tocar umas cenas, queríamos lá bem saber o que é que já estavam a dizer ou não, se aquilo era verdade ou era mentira. Não, era o que mais faltava. E depois um dia um gajo vê. E com essa brincadeira passaram-se 20 anos. O que eles nos impingiram foi exatamente essa noção. Tuna mista não é tuna. E mulheres? Não pode ser. Não é uma tuna de mulheres não é uma tuna, é uma rondalha. Isso é o primeiro erro. São uma estudantina. Não, estudantina é exatamente a mesma coisa que tuna estudantil. Não há diferença nenhuma entre estudantina e tuna estudantil. Os dois termos significam exatamente a mesma coisa. Mas isto só foi descoberto há relativamente pouco tempo, 10, 15 anos atrás. Ok? O que nos foi impingir foi essa tal noção patriarcal, machista, ok? Tão típica de uma ditadura. Não é? Onde a mulher tinha um papel, não é? Depois vinha a treta da serenata. Não tinha um papel. Pois não tinha um papel, ok. Mas a serenata é uma expressão musical. A serenata não é uma exclusividade do homem à mulher. Exato. Não é. E se a malta estudar aquilo que é as serenatas, as serestas brasileiras, ok, vamos um bocadinho abrir os horizontes. Vamos sair da Península Ibérica e vamos dar uma voltinha ao mundo. O que é que são os mariachis? Estão a ver? Não é isto depois começou a haver muita mitologia daquela vinda e oriunda dos filmes norte-americanos devido à high school, né? Que também não ajudou nada à festa, né? Onde as mulheres eram basicamente as cheerleaders, né? E a malta ia para cima do palco e nós é que somos os machos e fazemos acontecer, somos solistas. Pois, né? O Pavarotti foi o meu melhor aluno.
É preciso dizer que a nossa sociedade estava perfeitamente adaptada para receber esse tipo de indoutrinação por parte dos espanhóis. Quer dizer, a nossa sociedade não era melhor, não era menos sexista nem menos misógina que a espanhola. Eles chegaram aqui e disseram isso e nós, perfeitamente normal. Espera, mas ainda há outro agravante. Isto é engraçado porque depois a gente entrevista a Shell Tuna e neste momento a Shell Tuna está-nos a entrevistar a nós. Está fixe. Eu sou melhor entrevistado que entrevistador, por isso estamos a isso. Não há stress. É sinal que o programa é bom. Ok? Tem dinâmica. Reparem também noutra coisa. Quando há o boom das tunas, o ressurgir das tunas em Portugal, eu não vou fartar, vai ser até o último dia da minha vida. A tuna em Portugal é do século XIX. Ok? Não começou nos anos 80, finais de 80 e 90 do século XX. Isso é mentira. Começou no século XIX. Em Portugal. Eu não estou falando no mundo também, mas em Portugal começou no século XIX. E isto é muito importante também para contextualizar o que aconteceu no boom. Quando o boom acontece, os atores, quem fundou as tunas, no meu caso, também estávamos metidos na praxe, a ressurgir até ao pescoço. O que é que aconteceu? Nós éramos os mesmos gajos. Nós não podíamos dizer mal de nós próprios. Era estúpido, no mínimo. Estão-me a fazer entender? Ou seja, o que é que nós tínhamos aqui em camada? São os componentes para um acidente. Costuma-se dizer em aviação que um acidente de aviação é a conjugação de vários incidentes. Aqui foi exatamente a mesma coisa. Praxe. Perfeitamente machista. Naquela altura. Tuna. Qual é o modelo tuna? O espanhol. Para o bom e para o mau. Nós dois, se tocamos de pé, é porque fomos importar o modelo espanhol. Isso é bom. Ok? Porreiro, cool. Mas mulheres não, são uma estudantina. E nós, toca a comer a palha, nem pensamos duas vezes para quê. Nem uma. Queríamos era tocar e ver copos, queríamos lá bem saber. Juntas a isto tudo, uma sociedade patriarcal, finais dos anos 80 e inícios dos 90, ainda tínhamos alguns resquícios. Tem aqui o coquetel Molotov. Ainda temos, calma, ainda temos. Mas era pior na altura. Vamos, não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver. Nada a ver. É só deixar claro que é como diz a Joana, quer dizer, ainda hoje, tuna mista não é tuna. Mas atenção, é precisamente ter noção de uma coisa. A mulher conquistou o seu espaço na universidade. Porque muita gente diz assim, porque as tunas femininas são mais recentes que a tuna masculina. Primeiro erro, mentira. Existem reportagens de tunas femininas estudantis em finais do século XIX. A grande tuna de Alfredo Mantua tinha senhoras de alta sociedade de Lisboa, viscondessas e não sei quem. Ela não se chamava mesmo Grande Tuna Feminina de Alfredo Mantua? Era assim, Grande Tuna Feminina de Alfredo Mantua. Pronto, é finais do século XIX. Querem melhor? Mas, só muito recentemente, a Camalta em Portugal começou a perceber que a tuna, acima de tudo, é uma expressão musical. O que a tuna estudantil fez foi, como faz um eucalipto, secou tudo à volta. Porque a tuna popular em Portugal é muito mais antiga que a tuna estudantil. No Peru, no final do século XIX, existia uma tuna. Isto não é mentira, isto é rigorosamente verdade. Mas tu vais buscar as coisas. Existia uma tuna de presidiários. Numa cadeia, fizeram uma tuna. A sério? Em Portugal, neste momento. Posso-vos garantir. Peraí, já te passa a bola. Posso-vos garantir que foi a única tuna do mundo onde ninguém faltou aos ensaios. Só quando saíam. Estavam presos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Vocês juntarem todos estes pequenos enganos, incidentes que provocaram um acidente maior da patrialização, ajuda-me, Zé, tornar a tuna patriarcal. Tu queres ler? Patriarcalidade? Exatamente. Quer dizer? Da tuna portuguesa. Todos estes incidentes ajudaram. Mas a misoginia também serve. Mais essa, né? Mais a cena do papá. Anda lá, meu filho, ia de macho. Na queima, quantas é que foram? 4. Amanhã são 5. Se for a miúda. Às 11h30 em casa. Tu apareces grávida. Estão a ver a cena. Isto existia nos anos 90. Ok? Não era como nos anos 70. Mas existia nos anos 90. Se somarmos isto tudo, a dificuldade da tuna feminina, e consequentemente mista, embora seja diferente também aí, para se impor foi muito maior. A dificuldade foi maior. Como é que se dá a volta? Por uma razão muito simples, e passando a bola ao Zé. Porque, entretanto, a mulher passou a ser mais preponderante e passou a haver muito mais mulheres a estudar no ensino superior que homens. Que é exatamente o fenómeno que nós temos hoje. A minha visão é um bocado diferente da do Ricardo. Para quem assistiu ao Tunis da primeira temporada sobre os tunas mistas em que eu participei, eu comecei logo por entrar a matar e dizer logo isso, porque o Ricardo fez essa contextualização histórica que para mim é muito importante.
Mas a verdade é que eu também passei por essa fase em que, e o que o Ricardo está a fazer agora é atenuar os pecados antigos dele, não é? No fundo. Nem por isso. É uma maneira de falar, não é, Ricardo? Não, eu nunca. Eu de todos os. Já fizeste uma meia-culpa, que antigamente também tinha dessa perspectiva. Claro que sim. Mas a questão não é teres uma perspectiva, outra coisa é defendê-la de uma forma arraigada e absolutamente. Percebes? Claro, sim. Calma, não, são coisas diferentes. Eu sempre olhei com muita parcimónia as tunas femininas naquela época e as tunas mistas da mesma maneira, não percebes? Nunca achei que tinha o direito de impedir que elas existissem, calma lá com a dor. Dizia era que, isto é ridículo, isto é não sei o quê, mas ficavam por aí. Aos meus botões, não fazia nenhuma... Sim, eu compreendo. Sim. Mas no fundo... Atenção, está escrita, só ir à net. Eu escrevi isso. Sim. E acho que todos nós padecemos... quem é burro. Não é lógico. Acho que todos nós padecemos um bocadinho disso, porque, entretanto, as tunas que ganharam preponderância no panorama nacional, na grande maioria, não vou dizer 100%, porque também não seria verdade, mas a grande maioria, eram tunas masculinas. Se calhar é por causa disso que o nosso colega era mais... Aconteceu um fenómeno engraçado. Muita tuna masculina e feminina surgiu tunas mistas. Sim, verdade. A Teupe... A Teupe, o Universitário de Porto era mista, amigo. Era mista. Mas a minha visão é mesmo que, apesar disso, mesmo que isso não existisse, e eu fiz um bocado esse caminho, porque eu, antes de fazer a pesquisa, antes de iniciar aquilo, de saber o que sei hoje, eu também puxei um bocado pela minha cabeça e pensei de género, mas porquê? Porquê é que as tunas masculinas é que são altamente e porquê é que as mistas e as femininas não valem tanta pena, ou porquê é que são menos legítimas, que era muito a ideia de muita gente. E eu para mim não há motivo nenhum para que em 2020 continue a ser o caso. Quem diz 2020 diz 2013, foi quando nós fundámos a Literatura, que é mista. E eu tinha colegas meus com quem eu falava sobre o assunto que eram mais ligados à tradição, aquilo que eles achavam que era a tradição. Qual tradição? Eu já disse logo Estou a ver agora. Ricardo, eu sei. Eu já disse logo assim aquilo que ele achava que era. E aquilo que eu achava que era. Jovem, não estou a contrariar, eu estou exatamente a sublinhar o que estás a dizer. Tens que alinhar o chip daquilo que eu estou a dizer com aquilo que estás a dizer. Eu estou a sublinhar exatamente a tua afirmação. Tu tens é que contextualizar as coisas. Uma coisa é ser tuno em 2013, outra coisa é ser tuno, como eu era em 1991. Claro, sem dúvida. Okay? Mas, sim, sem dúvida. Mas, apesar de tudo isso, entretanto, acho que as pessoas olham para o fenómeno e interrogam-se. Porquê? Porque é que é sempre masculinas? Porque é que é sempre homens? E eu, por exemplo, lembro de que houve um São João, em Braga em particular, que eu passei mais de metade da noite a debater com um amigo meu. Eu defendia que, apesar de tudo, apesar de nós estarmos os dois errados acerca de conceitos da história, achávamos os dois que a história era masculina. Eu disse, não, mas não há motivo nenhum. Ele disse, não, mas a tradução não é assim. Eu dizia, não, mas agora há mais mulheres no ensino superior, porque é que não haveriam de estar incluídas? Porque antigamente não se fazia, temos que simular. Se temos nada que simular, temos que atualizar. Portanto, acho que esse diálogo e essa... Zé, diálogo, no fundo, ainda hoje acontece muito, apesar das misconceptions que há sobre a história da tuna. Porque temos convidados e temos 5 em missão. Mas eu quis dar as minhas 5 questões também, vá. Não, e deste muito bem. Muito bem. E vou já sublinhar uma coisa. Outra das causas que não ajudou a que as tunas mistas e femininas tivessem uma, entre aspas, normalização mais cedo, foi exatamente a história do meu conceito de tuna, o achismo. O achismo é a pior coisa que pode haver em tunas. Eu acho que uma tuna deve andar assim e o gajo sai dali. Monta o burro e vai com o burro até ao Algarve, está-se bem. E volta para cima dele. E um gajo põe-lhe tudo à frente e o gajo continua a dizer a mesma coisa. Mas, Ricardo... E é uma chatice. Desmontar isto é uma chatice. Eu quero que eu diga que anda desde março a fazer programas a desmontar isso. Mas dá uma pica de caraças. Pois já sei, dá para ver. Vocês não imaginam o trabalho que é estar a falar com uma pessoa que entrou numa tuna em 90, como eu, que dizia o mesmo que eu dizia em 90, e chegas a 2020, o gajo ainda está. É um delay. Eu sou assim. Não passa daqui. Se eu dizia, e não sou só eu, Pierre, o Eduardo, o João Paulo, se nós dizíamos, e mais uma série de malta que entretanto resolveu ler umas coisas, tunas femininas, isso não existe. E hoje estamos a dizer exatamente o contrário. Isso, eu acho que isto só nos enobrece e não diminui.
Eu não consigo perceber como é que no meio estudantil, malta que estuda livros, é que há 30 anos atrás não havia informação. Ou melhor, havia os barrotes que os espanhóis nos enfiavam. Desinformação era o que havia. Mentiras, mitos, tretas de 3 quartos de mês, não tinham ponta para onde se pegasse. Hoje em dia não. Hoje em dia quem chega à Tuna tem a enorme vantagem de questionar e saber por onde é que há de procurar a verdade dos fatos. O que é muito bom. O que nos leva agora a vocês também, enquanto tunamista. Vocês nunca sentiram, enquanto tunamista, nenhuma discriminação negativa barra positiva? Eu ia usar a palavra discriminação, mas pareceu muito mal. Mas, muito pesada, não é? Sim, mas exato, eu tenho que fazer a pergunta, porque é inevitável depois de estarmos aqui estes 5 ou 10 minutos a falar. Sim. A falar. Tanto que nós enquanto Tuna, quando fomos pedir auxílio a Ricardo, fiz-te uma pergunta, não sei se te lembras, se tunamista era a definição certa para definir a nossa Tuna enquanto elemento somente. Não, eu aí concordo muito com aquilo que diz aqui o nosso Calígula muito bem. Vocês não têm, nem vocês nem ninguém tem que pôr o género como a fazer parte do nome Tuna. A minha é só Tuna de letras, é literatura, Tuna de letras da metade de mim. Não é obrigatório, nem deixa de ser. É uma questão de gosto e bom senso e sensibilidade. Faz lembrar um livro que existe, não é? Sim, um filme, Sensibilidade e Bom Senso. E é um bocado por aí. E eu aqui preocupo-me, não é tanto a imagem de cada uma. Atenção que eu não estou a pôr em causa o direito de cada um ter o nome que quiser ter. Estou nas tintas. É? Se um gajo tiver um filho e quiser chamar ao filho de Jojo Nilsson, sinta-se à vontade, tranquilo. Não é? Se a conservatória autorizar, para mim, encantado da vida. Portanto, eu sou muito liberal nesse aspecto. No entanto, houve com o boom esta história do... Eu aí admito, sou um bocadinho mais careta. Acho que Tuna, da Universidade, do Instituto, de Silves, de Badajoz, okay? Enough is enough, less is more. Exato. Sempre fui a favor disso, ok? Agora, coisas muito compostas, muito... Eu não quero abrir o debate a isso. Eu percebo. Atenção. Imagina se este mundo, se este país fosse só siglas de tunas. Valha-me Deus. Não, Zé, é irrelevante, porque já o tens à mesma. Não é? Muita gente refere-se à tua Universidade de Porto como tu. Sim, certo? Sim, mas... Não é tal. As pessoas dizem mais peça tal do que Tuna Académica de Lisboa, percebes? Não é por aí. Eu acho que tem que fazer sentido esse tal sufixo. Por exemplo, o nosso é bastante... É Shelby Islâmica, é o antigo, é como se chamava Silos na altura. Pronto, na altura. Foi uma coisa que eu aprendi convosco, que eu tive que pesquisar, não sabia. Atenção, eu não estou aqui a fazer não tenho a pretensão de fazer juízo. Mas eu concordo contigo. Nem tenho alma de polícia sequer, atenção. Sim. Há malta que tem alma de polícia e não sei o quê. Não, eu não tenho nada... Sim. Não tenho nada dessa visão das coisas, mas tenho uma visão crítica. E aliás, esta minha opinião foi das poucas que eu trago desde os anos 90 e que mantenho mais ou menos igual, curiosamente. É mesmo uma rara exceção. Porque a maioria das coisas evolui, dizem, não sei. Eu vejo as coisas de uma forma muito mais despreocupada. Isto tudo para dizer o quê? A música. Mas o Zé vai fazer pergunta, que depois vou fazer pergunta. Quero para virar um bocado outra vez à Chalbotuna, que é para falar deles que cá estamos. O Ricardo há pouco perguntou sobre a vossa visão do panorama nacional das tunas. Eu ia-vos perguntar de um ponto de vista mais pessoal, o que é que vós aprendeste à medida que fostes indo a festivais e a eventos, interagistes com outras tunas, não só mistas, mas no geral. O que é que vós aprendeste? O que é que vos surpreendeu noutros sítios? Basicamente essa é a minha pergunta. O que é que houve de novo e de semelhante que vós encontraste noutros sítios e do que não estavam à espera? Quem quer responder primeiro? Joana, esta é para ti. Eu acho que a nível pessoal essa pergunta, não é? Sim. Portanto, imagina, tinhas uma ideia, quando estavas na Shell, saíste para ir a outros sítios. Ok, eu por acaso apanhei uma época da Shell em que nós batemos mesmo no fundo. Éramos 7 ativas, éramos 7 meninas. E eu vi a nossa vida andar para trás, vi mesmo. E na altura, a nível musical, a pessoa se calhar não tinha
não tínhamos tanta confiança, claro, com 7 pessoas. Podemos fazer boas coisas com 7 pessoas, mas não tínhamos qualidade e nós temos de ter noção disso. E depois ir a outros sítios e ver como é que isto é possível. Isto é possível fazer-se em tuna, neste caso tuna mista. E quando começamos a ter rapazes, a conseguir recrutar os rapazes, o conseguir conjugar a voz deles com a nossa é completamente diferente. E Vocês têm ensaiador? temos. Mas é externo ou é da própria tuna? É da da tuna. Uhum. Ok. Como é que ele faz essa separação de naipes? Ou essa conjugação, melhor dito? Para não soar... senão aqui... Separatista. Dá porrada. No fim da emissão dá-me uma cadeira na cabeça. Calhar magia responder, não sei. Eu acho que tudo depende do ensaio que nós queremos fazer e de como é que nós achamos que estamos em termos musicais. Se nós podemos, por exemplo, agora, quando voltarmos ao ativo, eu acho que era importante tocarmos a música no geral e irmos aos pontos que precisamos melhorar. E aí sim, separamos por naipes, também temos espaço para isso. Temos a nossa sala que é ampla e temos vários espaços onde podemos dividir os naipes, onde é só vozes, só cordas, só sopro, só pandeiretas, e aí o ensaiador vai a cada naipe e vai tentando melhorar o que acha que é preciso melhorar. Quais são as músicas do vosso repertório e quais são as influências neste momento mais ponderam no vosso repertório? Eu resumo uma pergunta que de facto é muito fácil de resumir. Qual é o vosso repertório hoje em dia? Mais fácil. E torna-se mais fácil. Se calhar é mais fácil eu introduzir e depois a magia termina, ok? Na minha altura, quando eu entrei na Tuna, tínhamos um magíster muito bom, muita qualidade musical. Conseguimos pôr a tocar músicas que nós nunca sonharíamos tocar, e aí convido Ricardo e convido também Zé a consultarem o nosso repertório com a música Shelp, que é uma obra bastante composta. E entretanto, tal como tudo, as tunas têm fases, têm altos e baixos, e entretanto, tal como a Joana disse, na altura dela teve 7 meninas e na minha altura nós éramos 4, ou chegámos a ser 4, e depois fomos ganhando, e até que eu disse que nós não podemos ter o nosso repertório baseado em músicas de outras tunas e de outras pessoas. Nós somos uma tuna, nós temos alma, nós temos a nossa própria vivência, e então nós temos que mostrar nós temos que mostrar aquilo que nós somos em letra e em música. E então a partir daí começámos a compor, começámos a escrever letras, começámos a fazer instrumentais. Nem sempre conseguimos adequar tudo aquilo que tínhamos, e posso, entre aspas, ou podemos nos orgulhar de nós já termos atuado só com músicas originais nossas, e felizmente foi uma grande honra para mim nós podermos ter feito isso. Mas agora, entretanto, nem sempre conseguimos estar a inovar ou a criar coisas novas, e portanto muitas vezes nós também gostamos de outras músicas, gostamos de fazer covers, e aí vou passar a batata quente à Magi, porque atualmente é que está apta para responder na atualidade. Deixa-me, desculpa, antes de ti, Minhoca, desculpa. Eu não me tuna dela. O Zé ficou tipo. A malta percebeu. Pelo menos percebi, mas... Não, porque o Zé ficou Minhoca. Eu fico sempre super curioso. Mas siga. Sim. Vindo do Calígula, parece-me. Antes de continuar, só deixar aqui um parênteses. Eu acho que o boom da nossa tuna, acho que foi. Eu acho que foi o Wilson. Eu não conheço a história para trás, não conheço, mas sinto, com o que eu conheço do nosso repertório, e quando diz autor e composição, Wilson Rodrigues. Por isso eu acho que o Wilson, e não é por ele estar aqui, ele sabe no que eu sinto por ele e o orgulho que eu tenho por ele enquanto tunante e amigo.
Mas ele deu muito à Tuna e, meu Deus do céu, foi uma diferença brutal, porque eu não conhecia a Tuna antigamente, mas vejo vídeos e consigo perceber as diferenças que houve em cada fase. Em relação a isso dos originais, ou não, eu acho que hoje em dia somos um pouco também influenciados pelas redes sociais. Há tanta coisa, há tanta música a sair. E claramente que nós, se apreciamos, gostávamos de fazer. O Zé está a concordar comigo. Mais ou menos. Sim, às vezes descobres cada pérola que... Opá, eu não só comigo, às vezes vou na rua ouvir a música e estou a pensar como é que seria um arranjo disto? E não consigo descolar-me de pensar dessa forma. É isso mesmo. Pronto. Imagine. Eu acho que atualmente a nossa maior dificuldade para conseguirmos inovar e aprender todo o nosso repertório musical passa pelo número de elementos ativos que temos e pelas capacidades musicais que os nossos elementos têm. Ou seja, nem todos sempre viveram com música, ou seja, só aprenderam a música quando entraram para a Tuna. E os nossos originais, feitos a maioria pelo Wilson, e todas as músicas que a Shelby tocava nos anos anteriores eram um pouco complexas para a Tuna que nós temos agora e para os elementos que nós temos agora. Temos tentado trabalhar ao pouco, temos originais que estamos a ir buscar mais antigos e começar a trabalhar, e tudo depende dos elementos que nós temos agora. Passa também pelo objetivo do nosso ensaio. Se nós queremos trabalhar músicas de palco, tentamos levar músicas que não sejam comerciais, que não sejam conhecidas fora de Tuna, levamos músicas mais de Tuna. Se é para a rua, se vamos para uma tasca ou assim, tentamos tocar às vezes um misto, músicas mais mexidas, músicas mais comerciais, também para conseguirmos chamar a atenção da população à nossa volta. Um misto dos dois, não é? Entre as coisas que vós conheceis, gostavam que fosse dado a conhecer mais, e também coisas para animar e para criar aquela ligação com o público, não é? Eu ainda não perguntei. A população de Silves, eu vou presumir que vocês são a única Tuna em Silves, correto? Sim. A população de Silves, como é que vê a Shelby Tuna? Ou como é que tem visto a Shelby Tuna? Voltamos ao... A Shelby Tuna não tem saído. Exato, acho que podemos fazer bem por fase. Até março de 2020, como é que via a Shelby Tuna? Bom, até 2010, sei que a Tuna, ou pelo menos as Tunas, não eram muito bem vistas na cidade. E isto porque eram aqueles bêbados que andavam ali na rua a fazer barulho e pronto. E eu, na minha altura, tentei mudar um bocadinho isso. Nós, na nossa altura, não fui só eu. Tentámos mudar um bocadinho isso e aquilo que nós fizemos foi tentar chegar um bocadinho mais, ou chegarmos um bocadinho mais e darmos um bocadinho mais à população. Nós chegámos a fazer algumas noites de ronda, se é que se pode chamar assim. Íamos pelas ruas de Silves à noite e por volta das 9 da noite, quando as pessoas ainda não estavam a dormir, íamos pelas ruas cantando e por acaso foi uma das melhores experiências que eu tive com a nossa Tuna. Foi mesmo essa, que nós saíamos à rua, as pessoas abriam a janela, viam o que é que estavam a passar e nós perguntávamos: quer uma serenata, quer uma música? E as pessoas sim, e a partir daí creio que houve uma nova ideia daquilo que as pessoas de Silves, os cidadãos de Silves, pensavam. E tens alguma história gira sobre serenatas? Tenho, olha... Possas contar? Ai, meu Deus. Sim. Foi uma das coisas mais engraçadas que vi. Foi uma senhora já de idade que morava numa das casas mais antigas de Silves. Ela ensinou-nos, porque na altura não fazia ideia desse tipo de acontecimento, que era nós chegávamos à porta dela, ela estava à janela já à nossa espera. E entretanto, nós começávamos a tocar e ela entrou, acendeu a luz e apagou. E depois voltou e disse assim: pronto, já podem entrar.
Isto porque, eu já não me lembro muito bem da história, mas ela disse-nos que quando a donzela apagava a luz e acendia era porque quem lhe fazia a serenata podia subir. Corretíssimo. Exato. Adoro! Corretíssimo, afirmativo, confirmo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu aprendi. Escusado será dizer que eu, quando me acendiam a luz, eu não me lembrava. Se você gera, podes vir. Ok. Exato, agora é assim. Era por SMS. WhatsApp. Agora é por Zoom, é verdade. E entretanto, agora em Silves, como é que é? A malta já encaixa bem. E deixa-me só dizer aqui uma coisa só para completar, e uma história também bonita, é que eu tive a oportunidade de estar em Madrid a fazer Erasmus e tive a oportunidade de estar com uns grandes amigos meus da Tuna de Engenheiros de Madrid. Tuna de Industriais, aliás. Tuna de Industriais de Madrid. Sim, ok. Politécnico de Madrid. Sim, exatamente. Ok. E esses meus grandes amigos ajudaram-me a fazer. Aliás, eu compus uma serenata e eles tocaram comigo, onde nós depois fomos à Praça Maior de Madrid e onde eu pedi a minha namorada em casamento. E então foi a melhor serenata de todas. Fizeste uma coisa dessas, rapaz. Desgraçaste em Madrid. Ela aceitou. Tu desgraçaste em Madrid. Desgraçavas-te em Silves. Eu lembro-me. Desgraçavas-te. Olha, isso é importante. Sabe, depois no dia seguinte, o que é que tens no dedo? Eu não tenho ideia e tal. Pronto, essa foi a minha melhor história de serenata. Eu parto do princípio que quando a Shell sai para fazer serenatas, as meninas também vão. Claro. Sempre. Ok. Muito bem. 2020, Ricardo. Pois, eu sei. Só que estava a confirmar. Repara que a pergunta é de retórica, que não é para eu responder. É para o pessoal está aí desse lado perceber onde é que as coisas estão neste momento. E ainda bem. Ok. E agora já posso passar a batata quente. Só que uma coisa que não tem muito a ver só aqui com este tema das serenatas. Eu tenho um dilema. Preferias? Preferias? Não, a sério. Nós temos uma música, não é? Essa música fala para ela, para a rapariga. Estão a ouvir? Sim. Então, fala para a rapariga. Isto é um dilema entre vários elementos da tuna em que nós estamos a dizer para ela, nós raparigas estamos a dizer para ela. Eu já disse várias vezes, mas porquê é que não fazemos uma música que dê para os dois? Olha, posso fazer uma coisa? Deixa-me só. 2020, Joana. Exato. Ela também pode cantar para ela, sabes? É isso. É meramente conceptual, não é? Não passamos. Não é errado, não é? Não podes cantar as minhas músicas outra vez. Não está. A serenata. Está-me a matar, Joana. Claro que não. A serenata é People. Diz, desculpa. A serenata é a transmissão de um sentimento. Sim. Mas havia dilemas em relação a isto. Compreendo que a tuna, a tuna se questiona a si própria. Mas o que tu disseste foi, não foi tipo, é errado. Não. Não é, não, porque cada um faz o que quer, não é? Tipo, deixa-me de oferecer ninguém, quer dizer. Pronto. É a minha opinião, desculpa se estou a ser um bocadinho... Não, é que eu também... Isto é um bocado também da opinião depois de fora, estás a ver? Nós vamos fazer... Foi o dilema tunante da Joana Gato. A tuna está a fazer mas a opinião dos outros é a opinião dos outros. A tuna está a fazer uma serenata, ok, está a transmitir um sentimento. O receptor, se o quiser acolher, acolhe, se não quiser, não liga nem desliga a luz. Olha, vem... Okay? Tão simples quanto isto. Ninguém é obrigado a vir à janela ninguém é obrigado a ir à janela e dizer bravo, muito bem, adorei, a minha filha gostou, o meu filho também. Nada disso. E exatamente pela mesma razão, nós fomos fazer uma serenata à namorada do bacano e a namorada apareceu com outro gajo ao lado 5 músicas depois. Portanto, a razão é exatamente a mesma. Eu vejo a expectativa da serenata é exatamente tu não sabes como é que ela vai acabar. Exato. Senão não tem piada nenhuma. Tanto que nós já fizemos uma serenata
foi o pedido de casamento do André. Foi no pedido de casamento e ela aceitou, podia ter corrido mal. Exatamente. Mas pronto, nós ajudamos assim. O resto lá está, estamos em 2020, é uma questão de género, que cada um, não é? Eu não sei como é que já só falta dizer, não é? Ao José Castelo Branco só podem fazer serenatas umas mistas. É assim, o que eu ia dizer há pouco é que eu percebo que uma tuna se debata se deve seguir mais, portanto, o tradicional ou o atual. Isso eu compreendo. Mas a minha única quesilia que quero deixar claro, que não estava a dar na cabeça a ninguém, é que errado não é. Não, de todo. É uma questão de gosto e estou a falar mais por mim, não a tuna em geral. Se calhar isto sou eu nos meus pensamentos. Convém dizer que faz-me uma certa confusão numa tuna mista que em determinados momentos as mulheres vão e os homens recuam, depois vão os homens e as mulheres recuam. Faz lembrar as substituições do jogo de futebol. Mas isto acontecia. Como assim? Em serenatas, tunas mistas, na minha altura, isto é bom de se dizer, havia a circunstância de que, não é, exatamente por causa da questão da letra ou de qualquer outra questão mais pontual, não é, só tocavam eles ou só tocavam elas. Tipo, quando fosse a parte do para elas, só cantavam os meninos. Whatever. Terias neste caso a tuna masculina da Shell Tuna e a tuna feminina da Shell Tuna. Ou seja, foram a facção A e a facção B. Portanto, mas isso é uma consequência indireta, não é, de toda a cátedra de barrotes enfiados pelos espanhóis. Cátedra de barrotes. Era, porque felizmente já houve quem desmontasse isso de uma forma absolutamente tranquila, não é? E as coisas são como são. Ninguém é obrigado a fazer serenatas, mas também ninguém é obrigado a ouvi-las. Exato. A namorada do meu amigo que eu diga. Estão a ver? Meu Deus. Meu Deus. Ou seja, isto tudo para acabar com a questão da serenata, para dizer que a serenata é uma experiência em si própria, que tem a ver com a vivência de facto de estarmos numa tuna estudantil. Embora não seja o monopólio da tuna estudantil. Vamos aos mariachis outra vez. E qual é o feedback da população de Silves em relação à Shell Tuna hoje? Alguém quer responder? Magi. Sim. Joana, tinhas alguma coisa? Sim. E eu estou aí por fases. Pronto. Atenção, estamos a acabar o programa e agora a parte final é que vem as perguntas mais difíceis. Isto até agora é fácil. Ai meu Deus! Nossa, eu fico nervosinha. Vocês já deviam saber com o que isso estavam a meter. Tem a obrigação. Duas masculinas, aparentemente, não é, Joana? Está bem. Opa, desculpa, a sério. Em relação à população de Silves, na altura, quando eu subi a Magister, eu senti que não tínhamos ligação com a parte superior da cidade, neste caso Câmara, junta de freguesia. E eu pus na minha cabeça que tínhamos de conseguir esse contacto. Eu, enquanto Magister muito exigente, tinha que seguir as passadas de alguém. Não sei quem. Mas batalhei e os elementos na altura, corremos tudo, tanto começamos a pedir patrocínios para Algarve e Tunas, coisa que não tínhamos antes. E os restaurantes, os estabelecimentos da cidade acabaram por... Olha, espera, havia pessoal que dizia, espera, há uma tuna, isto é real, há uma tuna, e tanto que a Câmara, o pessoal da Câmara e da Junta... Sim, mas neste momento eu sinto no meu mandato de Magister e tive calores muito bons, muito empenhados, que se esforçavam e iam tirar contactos de estabelecimentos e tudo mais, e conseguimos criar esse contacto. Eu acho que conseguimos. E agora, neste momento, passo a palavra à Magi. Como é que está? Mariana, conta-nos coisas. Eu acho que se mantém, mesmo quando às vezes estamos numa das tascas, ouvimos sempre lá as velhotas vizinhas, então, mas não tocam, mesmo estando calados ali 5 minutinhos, então hoje não se fazem ouvir, hoje não tocam. Isso é bom, já cobram. Isso é muito bom. Exato. E isso mostra que a população gosta de nos ouvir. Sim, e temos que começar mais com as arruadas. Eu, na minha altura, nós por acaso estivemos um pouco parados nessa altura. Estivemos parados nessa altura, mas a Mariana tem puxado por nós nesse sentido
E tem corrido bem. Diga-me só Agora, uma coisa que eu não perguntei há um bocado. No Algarve e Tunas, que Tunas é que vocês convidaram e estiveram presentes? Foi só uma edição que fizeram ou fizeram mais? Não, já fizemos. Quantas? ai, meu Deus. Quantas são? Era 10, vamos para... Ah, ok. A décima agora. Muito bem. Não é? Na última, quem é que vocês tiveram? É o Encontro Tunas, não é o festival? Encontro. Ok. Tetos. Uhum. Tetos? Sim. 6 tetos. É o quarto ano que eles vão seguidos. Epá, deixa-me fazer a piada lá. Vá. Vocês Faz têm a piada. Sério? Calígula, a sério. Diz! Eu repeti o que a convidada disse apenas. Piada fácil. 6 tetos? Sim, mais. 6 tetos. Oh meu Deus. Eu não sei dizer. Esta é la tuna Qual delas? Há duas. masculina. A masculina. Quem estava mais? Oh meu As de Deus. beija. Estigmatuna. Falta uma mista. Escalina. Não. Escalina. Adoeiras. Nautituna, exatamente. Acho que eram só estas. 1, 2, 3, 4, 5. Está certo. Sim. Nós este ano tínhamos pensado uma Era isso que eu ia coisa. perguntar. Força, avança. Eu sempre poupaste uma pergunta. Força, mais editor. Agora não dá dado. Este ano eu vou presumir que não acontecendo vai transitar para 2021. O que é que vocês vão fazer em 2021? Podem adiantar? Ou é segredo de Estado? Não é segredo. Sinceramente, ainda não começámos a planear. Temos já algo que queríamos fazer. Queríamos começar a fazer o nosso primeiro festival. Uhum. Já que este encontro conseguimos já progredir para os 2 dias de encontro, agora seria então o dito festival. Mas não estamos a ver bons caminhos para isso. Acho que não sei se vai ser possível. Nós costumamos fazer o nosso encontro no início do ano. Ali março, fevereiro, às vezes janeiro, depende. Tentamos conciliar com as épocas de exames e de férias para que todos consigam ir. Para 2021 não sei como é que vai ser, não sei, se calhar até podemos arranjar uma alternativa para outra data, um mês mais para a frente, e conseguimos aproveitar e fazer render o ano. Mas provavelmente só a partir de março. Exato. Ok, vamos para a reta final desta emissão 10 do Tunices. Obviamente que vamos àquela parte mais hard da emissão. Isso é contigo, Ricardo. Tu dás. Aí não é. Ok. Já estás tipo, joga fácil. Não, eu tenho a minha pergunta base, já sabes, o meu Ricardo, dizem os teus olhos. Tu já estás naquela fase, Ricardo, segunda-feira à noite, a malta quer ir dormir. Despacha-se. Ok. Vamos então para as perguntas finais e depois fazemos uma ronda de despedidas e saímos com o tema da Shelltune, como é por mais evidente para terminar a emissão. Mas antes disso, vamos então para essas perguntinhas que são um bocadinho mais tricky. Eu gostaria de saber, para cada um de vocês, e gostaria que me dissessem uma de cada modalidade para não oferecer suscetibilidades. Uma tuna masculina, uma tuna feminina e uma tuna mista. As 3 que vocês conhecem que mais relevância dão e porquê, muito resumidamente. Wilson, podes começar. Bom, para mim, a tuna masculina sempre estudantina universitária de Coimbra. Pelo que é, por ser das mais antigas e por aquilo que representa a Universidade de Coimbra, mais antiga, pronto, não há muito a dizer sobre isso. Para mim, tuna mista. Pela qualidade musical, já que não vou escolher a Shell, né, obviamente, pela qualidade musical, por aquilo que para mim representa sentimentalmente, vou escolher a Real Tuna Infantina, que é a tuna da minha namorada, e tenho lá grandes amigos também, e tuna feminina, a Féminis Ferventis, sim. Eu sempre tive boas relações com elas e sim, gosto. Eu também, não me lembro, mas gosto. Joana. Sou eu? Joana. Eu acho que não há aqui mais ninguém chamado Joana. Joana Rato, sim. Estava a pensar mesmo. Se não passamos já à magista, não é? Está tudo a ver quem é que fala em último.
Eu não tenho vergonha de dizer isto, sou muito adepta também de tunas masculinas, sim. A nível musical, pronto, é diferente, porque eu sempre, tons graves para mim, e mesmo a nível de raparigas, como é que eu digo isto sem parecer mal? Tunas femininas, para mim, o que eles... É mais harmonioso, mas não é tão encorpado, digamos assim. É muito agudo. É por gosto pessoal, porque eu tenho Tem a ver com a tessitura natural da voz feminina. É isso. Não há grande volta a dar em relação a isso. Mas, não é melhor nem é pior, é diferente. Exato, é isso, pronto. Masculina. Eu criei uma grande amizade com a Tusa. Para mim, a nível de... Sabes que isso assim não soa lá muito bem. E já viste o nome dela aí no... Queres repetir? Espera aí. E para ti, Joana, quais são as tunas de referência? Continuando. Que tunas de referência é que tu escolhes, masculina, mista ou feminina? A nível de convívio, masculina, a Tusa, sem dúvida. A nível musical, eu adoro atual. Adoro. Apesar de ser um estilo ali a fugir um pouco do tradicional, né? Das nossas raízes, né? Atual, adoro. Instrumentais, adoro mesmo. Mista, se calhar a real, neste momento, sim, sem dúvida alguma. Feminina, a real de Setúbal. Opá, top. Eu fui considerada membro honorário da Tuna delas. Oh, meu Deus! Eu fiquei Imagina a cara delas quando ouvirem a Tuna honorário e dizer tunas femininas para mim. Mas, atenção, elas não são desse tipo de tunas femininas, percebem? Até mesmo a nível de convívio é diferente. E eu senti uma grande ligação com elas quando elas estiveram no nosso encontro. Foi maravilhoso. Eu adorei-as e olha, eu posso mandar um beijinho para elas, para ter tipo, o programa da Cristina. Um beijinho. Sério, eu gosto mesmo muito delas. Para além de música, e acho que vocês concordam comigo, a Tuna acaba por ser a amizade e a parte da festa. Convívio. Também, o convívio. Naturalmente. Opa, e eu adorei-as, a sério. Pronto. Muito bem. Mariana. Como Tuna feminina, se calhar também partilho o mesmo da Joana, a Real Tuna de Setúbal. Como mista, e por ser também mais próxima e que acompanha desde o início, a Real Tuna Infantina de Faro. E como masculina, adorei a Tuna TS do Porto. E atual, que são os nossos padrinhos, atual de Olé, também tem um espírito diferente e musicalmente para mim são dos melhores. Muito bem, Líbano, tens alguma pergunta para fazer? Pensei que me ias pedir também a vir em Tunas, eu já disse. Já disse, já passou, o meu programa já passou. Se vocês pudessem mudar uma coisa no panorama de Tunas em Portugal que vocês não gostam mesmo, o que é que vocês mudavam? Vai, Joana. A independência. A independência das Tunas. Quer dizer essa. E falando por experiência própria da nossa Tuna. Essa era a minha última pergunta, mas ainda bem que vocês avançaram. A independência? Assim não fico eu com o ónus de levantar a lebre. Sim. Wilson. Eu não percebi. Não lê jornais. Se tivesse lido a Voz de Silves, aqui há uns meses atrás, perceberias... Olha, desculpa não ter lido, eu mal leio os jornais da minha região, quanto mais a Voz de Silves. Eu não lembro como a Voz de Silves. Eu inventei agora, esquece. É Terra Ruiva. Whatever, tu quiseres. A Voz de Silves. A trombeta de Silves, como dizia a trombeta, eu acho a trombeta deliciosa. É um termo para o jornal, fica muito bem. Trombeta. Vai, Wilson, que é para depois explicar essa da independência. É uma pergunta tramada, é verdade. Mas eu acho que é um bocado difícil de responder. Mas eu penso que eu acho que as tunas se deveriam, entre aspas, mostrar um pouco mais ou dar-se um pouco mais à população para que esta tivesse uma forma de ver as tunas de uma maneira diferente.
Creio que nós podíamos ter uma relação muito melhor com o público em geral, com o público musical em Portugal, como já tivemos no passado, por exemplo, quando tínhamos aqueles fadistas de Coimbra, não é? Que passavam nas rádios e tudo mais. Eu gostava muito de ver ou de ouvir tunas a passar em rádios, não digo numa rádio comercial, numa RFM, por exemplo, não digo aí, mas em rádios mais locais ou mais tradicionais, porque eu acho que as pessoas precisam de beber um pouco mais da nossa cultura, e a tuna é a nossa cultura estudantil mais difundida. Sim, ou pelo menos e temos mais raízes, não é? Mais cultural, é uma tradição, e acho que as pessoas deveriam estar um pouco mais abertas, e nós também deveríamos nos mostrar de uma forma um pouco diferente, se calhar, para que as pessoas nos pudessem escutar mais e estivessem mais abertas para o mundo das tunas. Olha, é simples, é começar a ligar para as rádios locais na altura do Discos Pedidos, e em vez de dizer que era Tony Carreira, é dizer... Meu filho, estás tão enganado, mas é que estás anos-luz daquilo que é a realidade de uma rádio local. Infelizmente. Diz, Joana, desculpa. Se calhar o mais perto de tuna que nós temos na rádio neste momento, se calhar os 4:30 e não é. Exato. E não é tuna, né? Mas eram das tunas. Mas é um bocado influenciado, né? Viste o programa da segunda-feira? Não, eu ia dizer isso. Eu queria ver. Está online, a gente não retirou, está lá. Eu vou ver. A guerra que nós travamos nas rádios locais já nos anos 90. Atenção, convém dizer isto, foi logo, né? Lá está, boom, aquilo valia tudo. Vais para a rádio. Valia tudo. E essa guerra que nós travamos, já na altura, era altamente inglória. Eu tive que fazer muita pressão para ter um horário ao domingo à noite, de meia-noite à 1:00 da manhã. O que numa rádio privada e local, em Portugal, é ridículo. É quase o horário do padeiro e do taxista, estão a ver? Meia-noite, 1:00 da manhã, parecia que eu estava a pedir, né, uma fortuna. Não, senhor, não. Atenção à borla, ninguém me pagou para eu fazer rádio. Eu, para ter um horário só com um programa de tunas, meia-noite, 1:00 da manhã, portanto, para segunda-feira já, não é? Madrugada de segunda-feira. Vocês nem imaginam, não é? Só faltou subornar o diretor da rádio. Naquela altura. Portanto, já naquela altura fazer rádio com um programa só de tunas já era complicado. Mas com o avançado do tempo, obviamente, tornou-se praticamente impossível. Não quer dizer que um dia que eu ouço uma música tuna na rádio, vou-me lembrar aí do Wilson. Wilson. Pronto, galera, a minha pergunta qual era? Queria que contasses uma história que para ti resumisse bem o espírito da Shell Tuna. A não ser que algum dos outros se lembre primeiro de uma. Joana, tu lembras primeiro de uma, de certeza. Uma que possas contar, atenção. Sim, que resuma bem, que diga um bocado sobre o espírito da Shell. Diz, Wilson. Não, fala. Eu ia escolher um momento em que nós fomos aos Açores. Sem dúvida. Aquele Tuna Mais Tuna foi isto somos nós, mesmo com 8. Percebes? Eu acho a ida. Primeiro porque foi o primeiro festival, nós. O que é isto? O quê? Vamos ser nós. Porque não temos de fazer mais nada, não conhecemos mais nada. Vamos ser nós, né? E pronto. Pergunta final. A vossa proclamada e autoproclamada autonomia finalmente está na vossa mão. Vocês fizeram por isso, o mérito é todo vosso. Na sequência, eu vou introduzir isto porque, salvo seja, porque o Calígula não sabe o que é que eu estou a fazer. Eu esqueci-me de que fiquei às águas com essa. Ele está em Inglaterra, não lê jornal. A voz de Sims não chega cá acima, sabes? A trombeta de Sims não chega lá. Desculpa. Em determinada altura, o Conselho de Veteranos pensou a Comissão de Praxe, já não sei, whatever, ou um ou outro, ou os dois, ambos os dois, como diria aquele gajo, ambos os dois, resolveram criar problemas onde não existiam, implicando diretamente a Shell.
Na altura, foi no verão, portanto, o Tunísio teve o cuidado de fazer um rodapé de uma emissão que eu acho que foi simpático, vá. Eu acho que vi qualquer coisa na internet, agora que estás a falar. Afinal, há internet em Inglaterra. Acho que vi qualquer coisa a passar, mas... sim, mas isto... E mais tarde viemos a constatar de que, não tendo sido nós, obviamente era o que mais faltava, não temos essa pretensão, nem somos assim tão importantes a esse ponto, mas viemos a constatar que o nosso apelo simpático acabou por surtir efeito, libertando a Shell Tuna, obviamente, como toda e qualquer tuna deste país, das garras de qualquer entidade praxeira ou praxista ou qualquer coisa do género, similar sucedâneo barra, qualquer coisa, no sentido de influenciar aquilo que é a vivência normal de uma tuna. A pergunta final é exatamente essa. Valeu a pena todo o esforço que vocês fizeram? E mais importante do que isso, toda a gente nesta história ficou a perceber também que ganham com isso? Ou ainda há alguém que acha que... Acho que me fiz entender. Eu podia fazer a pergunta em servo-croata, mas em todo caso... Nós, Tuna, percebemos que só ficámos a ganhar com isso, no entanto, os outros órgãos não perceberam o quanto perderam. Porque, basicamente, houve a independência total e são como dois órgãos que não se conhecem naquela escola. Neste momento? Neste momento. Ok, vamos confiar que o futuro seja melhor. Joana? O que não deveria ser, porque... deveria ser a nós trabalharmos em equipa, né? E sendo uma universidade tão pequena, nós participarmos no que é deles e eles no nosso. Isso ainda é um obstáculo. Vamos esperar que o dia seja melhor. Mas a independência está cá. Era o mais importante. E obrigada. Não nada a agradecer. Wilson, acho que também é um assunto que te é diretamente caro, até por razões históricas, digamos assim, sendo todos mais antigos, não é? Sim. Há coisas que custam, não é? Portanto, sim, é um assunto muito complicado e controverso. É daquelas coisas que eu às vezes prefiro não falar muito sobre isso. Não és obrigado a responder, eu compreendo. Sim, exato. A questão é melindrosa e obviamente... Exato, é mesmo por aí. Também és independente do Portugal Todas, portanto. E podes sempre dizer não confirmo nem desminto, que é uma frase que eu gosto de dizer. Não, mas apesar de tudo e tudo aquilo que eu penso e todos os meus sentimentos relativamente a isso, a Tuna sempre contou com o meu apoio e dá-me coração. Sempre continuo na Tuna e as decisões que eles tomarem neste momento, porque este momento é completamente diferente do momento que eu vivi na Tuna na minha altura, apesar de ser um elemento semi-ativo, sou um elemento Zoom. Agora consigo estar mais presente porque todas as questões são online. Eu moro um bocadinho longe e para mim é completamente impossível estar nos ensaios, estar presente em todas as atividades. Sei bem como te sentes. Para mim, exato. Para mim, felizmente, que pronto, para mim, obviamente, só para mim, que tudo isto se tornou tudo muito mais em multimédia, em versão online, porque eu consigo acompanhar muito mais a Tuna neste momento, não é? Mas obviamente gostaria sempre de estar presente, estar em Silos, morar em Silos, sair às 2 da manhã de casa a dizer pessoal, vamos à padaria comer qualquer coisa e fazemos umas serenatas e não sei o quê. Pronto, isso era aquilo que tanto eu como milhares de pessoas em Portugal gostavam de continuar a fazer, mas obviamente que não conseguimos e esta questão do formato digital nos possibilita. Como disse, a minha altura era completamente diferente da altura que estamos a viver agora. A minha opinião, quem deve saber sabe, e obviamente que eles contam sempre com o meu apoio para tudo o que eles decidirem. E estamos cá. Muito bem, vamos às despedidas. Deixe os links para cada um para se despedirem, por favor. Pode começar a Mariana, por exemplo, passa a Joana, o Wilson, Calígula e eu remato. Força. Mariana. Desculpa, Ricardo, não percebi a pergunta. Mais despedidas. Rapidamente, temos que ir embora.
Pronto, então agradeço o convite por parte do Portugal Tunas para entrevistar a Shelp Tuna. Foi tivemos um enorme gosto, não prazer, tivemos um enorme gosto em estar presente nesta entrevista e espero que estejamos... O gosto é todo nosso. Joana. Eu também queria agradecer. Como eu disse ao pessoal da Tuna, isto provavelmente é um dos pontos mais altos da nossa Tuna até agora. Verdade. É a minha opinião. Okay. É a minha opinião. Sério. É um orgulho estar aqui, ainda por cima ao lado também da Mariana Pedro e do Wilson, que são uns dos meus maiores exemplos na Tuna. E agradecer também a ti, Ricardo. E estás a ver uma vinda ao Algarve. Isso eu vou. Se me agora... lembrar, eu vou. E agora com o Zé também. Eu vou fazer o convite também ao Zé. Já repararam que eu consigo manter o teaser ao longo da emissão? Hein? Eu ia ficar impávido e sereno, mas ia gravar essa, se não fosse. Não esquecer. Não, mas a sério, venham conhecer Silos, é tão lindo. A sério, obrigada pelo convite. Eu conheço Silos, eu juro que já passei em Silos. O Ricardo é como uma malato, ele já passou em todo lado e tem que o dizer. Mas não me lembro, eu não passei em todo lado. Só que não se lembra. Espera, passaste e não, há sítios onde eu nunca passei e tenho a certeza absoluta que mesmo não me lembrando, não passei. Pronto. Esta foi a Wilson. Ok. Muito bem. Antes de mais, eu gostaria de começar por agradecer-vos, Portugal Tunas, por darem-nos a oportunidade que nós há uns anos atrás achávamos impossível estarmos aqui hoje. Para mim é um grande orgulho poder apresentar a Shelp Tuna neste grande programa do panorama tunaril do nosso país. Gostava também de dar aqui uma palavra de muito apreço principalmente à Mariana e à Joana Rato também. Elas foram, começando aqui pela Joana Rato, elas apanharam a Tuna em situações muito complicadas. E às vezes era muito mais fácil dizer assim, pessoal, vamos acabar com isto do que continuar. E então, numa despedida, gostava de agradecer a estas duas meninas, grandes senhoras que aqui estão, por conseguirem continuar o legado que a Shelp Tuna lhes deixou. Obrigado a elas e mais uma vez, Ricardo e Zé, muito obrigado para vocês. Sim, olha, de nada, mas obrigado. obrigado nós pela vossa presença e pela vossa muito agradável conversa. Foi uma tertúlia impecável fazer aqui uns bons momentos a conversar convosco. Desejar-vos as maiores sortes para o futuro, para o fim desta pandemia, que vocês e todos nós possamos voltar cheios de força. E dizer que foi efetivamente um prazer, porque há mais do que um tipo de prazer. Ok, pessoal, vamos parar com isso. Foi um gosto, não foi um prazer. Portanto, muito obrigado mais uma vez e espero encontrar-vos um dia, espero em breve, a ver um copo e a partilhar e a tocar umas guitarradas. Ricardo, deixa-me só dizer que esqueci-me completamente de mandar um grande abraço para o resto dos elementos da Shelp Tuna, que neste momento estão ativos, aqueles que já não estão ativos e que possam vir a estar a ver esse programa. E também para os meus grandes amigos do mundo das tunas, não só da Real, da Berts, da Féminis, da Tuna de Madrid e de todas as tunas que nós já estivemos em contacto. Desculpa. Sim, e depois procurei na net, Joana, Tuna Masculina de Letras da Universidade do Minho. Pode ser que encontres qualquer coisa. Não é masculino. Era a piada. Estivemos à conversa hoje na emissão número 10 com a Shelp Tuna, a Tuna do Piaget de Silves do Algarve. Estivemos em estúdio o Wilson Rodrigues, a Joana Rato, a Mariana Pedro e o meu co-host Calígula José Pedro para uma emissão muito interessante. Dizer rapidamente duas coisas. A emissão do Portugal Tunas claramente dar voz a toda a gente. Obviamente toda a gente que merece. E nós aqui não temos duas caras. Damos, obviamente, a exposição àqueles que têm mais exposição, natural, mas também damos exposição àqueles que não têm, por regra, essa exposição. Foi o caso da emissão de hoje.
Não é melhor nem é pior, é diferente. Mas essa também é uma das missões do Portal Tunas. E penso que estamos a cumprir com ela também de uma forma mais ou menos simpática. E obviamente que tenho que agradecer a vossa presença aqui. Depois dizer novamente que eu também tenho uma sugestão, aliás, é uma sugestão, é um livro que é recorrente nestas emissões, que eu tenho que sugerir para vocês poderem mostrar os vossos caloiros de Tuna. O treino do pastor alemão funcionou com o meu. Se funciona com um cão, penso que funcionará com um caleiro. Portanto, podem, se quiserem, o autor é o Sr. Horst Egerwald Courage. Nem tudo no mundo é livros de tunas, portanto, para não dizerem que nós só falamos sempre de livros de tunas, volto a sugerir o treino do pastor. Desta não estava à espera. Se tu estivesse à espera de muita coisa que eu digo, isto não tem... Muito boa noite. Vamos ficar com um tema, obviamente, da Shell Tuna. Até à próxima segunda-feira e continuem-nos a acompanhar. E não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube do Portal Tunas. Para vocês não custa nada, para nós dava-nos um certo jeito que houvesse mais subscritores, já que cliques estamos muito bem. Precisamos é de malta a subscrever o canal. Se puderem dar essa ajudinha, a gerência agradecia. Fiquem com a Shell Tuna. Até para a semana. Muito boa noite. Nós somos a Shell Tuna, a tunamista da Escola Superior de Saúde João Piaget de Igualdade. Antes de mais, agradecer o convite feito pelos nossos padrinhos atual e uma grande salva de palmas pelo grande festival que estão a organizar. Dedicar também este festival ao nosso querido Escadeirado e umas rápidas melhoras ao nosso querido velho. Então, para começar, uma interpretação nossa de uma grande música de Pedro Barroso para todos vós, a menina dos olhos d'água. Menina, em teu peito sinto beijo e vontades marinheiras pelo mar. E em teus lábios sinto fome, e água doce corre sem parar. E em teus olhos vejo espelho, e teus cabelos no peito. E ai, meu corpo inteiro vermelho, enche-me tempo nas alguém que não gosto.
Não dá.